bom nós podermos estar na casa de Deus, estar louvando ao Senhor também. É um privilégio poder ministrar a palavra de Deus. Eu sei que todos que sobem aqui sabem disso, né? Que é um privilégio podermos receber da parte de Deus uma palavra e poder estar transmitindo. E não é diferente também nessa noite. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas e Ele tem essa palavra. Uma palavra poderosa para as nossas vidas. Eu digo que é uma palavra poderosa porque toda a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é viva, ela é eficaz. Amém, meus queridos? Então, como se diz, né? Sintam-se abraçados. Ainda não podemos, mas eu creio que em breve nós podemos voltar à normalidade de ter esse momento de comunhão, de poder estar cumprimentando uns aos outros e receber este abraço. Eu tenho uma palavra da parte de Deus cujo título é um título muito legal. Nada é proibido. Quando você recebe esse nome, que nada é proibido, né, vem algo na sua cabecinha talvez, né? Passa algumas coisinhas ali. Mas é isso mesmo. O título é Nada Proibido. E eu tenho um texto que eu gostaria de ler como base. Eu vou ler em duas versões. Eu vou ler na ARA, ao meio da revista atualizada, e na NVT, que é a nova versão transformadora. Diz assim a palavra de Deus: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. A outra tradução diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Nada é proibido, mas nem tudo nos convém. Nada é proibido, mas nem tudo traz benefícios. Essa mensagem não é uma mensagem de lei, não é uma mensagem de peso, não é uma mensagem de medo, mas é uma mensagem onde nós podemos entender que nós podemos fazer tudo, mas nem todas as coisas elas trazem benefício para nós. Meus amados, ultimamente eu acho que eu estou um pouco meio fora da curva aí, porque eu tenho sentido assim muitas coisas estranhas, né? Eu creio que tem muitas coisas estranhas acontecido no meio da igreja. Quando eu falo igreja, eu falo no geral, nas igrejas de hoje. Nós já não estamos mais valorizando como antigamente o sacrifício de Jesus. Não sei quanto tempo você é convertido ou não, mas eu digo que nós já não estamos mais valorizando como valorizávamos antigamente o sacrifício do Senhor Jesus. Nós estamos barateando o Evangelho. Muitas vezes nós barateamos muito o Evangelho. Os fundamentos e os princípios cristãos têm se perdido aos poucos e nós acabamos não percebendo. Mas essa introdução é uma introdução um pouquinho forte, talvez, né? Mas ela vai melhorar daqui para frente. Mas eu entendo, meus amados, que muitas coisas estranhas têm acontecido no meio da igreja. Eu tenho percebido isto, mas algumas pessoas também têm percebido isto. E eu creio que nós estamos barateando o Evangelho, os fundamentos e os princípios cristãos. Tem se perdido aos poucos, tem saído das nossas mãos e nós não temos percebido isto. E amados, não é culpa, isso não é culpa da graça. Não é culpa da graça, pois a mesma nunca incentivou ao pecado e nunca tirou os fundamentos e princípios cristãos. Eu quero ler um outro texto que está em 1 Coríntios 3:11.
1 Coríntios 3,11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O que a graça faz é nos dar o benefício da liberdade. A graça, ela nos dá esse benefício da liberdade de nós não sermos mais escravos. Mas nós não podemos, como se diz, usar desta liberdade, ferindo os princípios cristãos. A graça, ela traz esse benefício da liberdade de nós não sermos mais escravos, e ela coloca dentro de nós, e ela nos ensina a ver a posição que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Eu e você, nós temos uma posição em Cristo Jesus, e a graça de Deus, ela mostra isso. Diante desta introdução, meus queridos, eu gostaria de destacar 3 pontos que não trazem benefícios. 3 pontos que não trazem benefícios. Vou falar rapidamente deles: murmuração, religião e comparação. O primeiro, antes disso, meus amados, eu queria colocar aqui, eu vejo que Deus tem trazido assim palavras testificando. Algumas coisas que eu vou falar aqui, outras pessoas já falaram de uma forma diferente, e eu vejo que é Deus testificando, nos direcionando para uma doutrina cristã. Então o primeiro ponto é murmuração. A cada tópico eu vou deixar uma figura aqui, para que, se você por acaso não aprender nada da palavra, você vai se lembrar pelo menos das figuras. 3 figuras, uma figura para cada tópico. Então aqui você pode ver uma pessoa murmurando, falando asneira, reclamando. E o texto que eu gostaria de ler está em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para comigo e para com você. Um outro, Filipenses 2,14, não sei se eu deixei anotado. Filipenses 2,14 diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Fazei tudo sem murmurações ou contenda. Eu entendo que quando o texto diz que dai graças em tudo, eu concluo que não sobra nenhum espaço para murmuração. Se é para nós darmos graças em tudo, então por que nós vivemos reclamando, vivemos murmurando? Eu sei que nas situações adversas, dar graças, não murmurar, é muito difícil. Eu sei disso. Eu até pedi permissão para a Luciane é conhecida como Luciane da mídia, para citar o nome dela, porque eu digo que, como eu falei, é difícil, muito difícil nós darmos graças nas situações adversas. E ela passou em um mês uma situação muito adversa. Ela perdeu o pai dela faleceu, a irmã dela faleceu, e a tia dela faleceu dentro de um mês. Talvez ela esteja pensando agora: e você quer que eu venha dar graças nisso? Não é eu que estou falando, né? O texto que nós lemos, ele afirma, mas o texto diz que nós precisamos mesmo assim dar graças ao Senhor. Se você não quiser dar graça, pelo menos você não murmure, não faça murmuração contra o Senhor, mesmo nesta situação adversa. Penso eu, não, Senhor, que a murmuração, ela está ligada
com a ingratidão. Ela tem um pouco de ingratidão no meio. Quando eu reclamo em demasia, eu estou descontente com aquilo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, eu estou descontente com aquilo que o Senhor tem feito, eu estou descontente com aquilo que o Senhor tem me dado. O texto diz: em tudo dai graças. Amados, não é fácil conviver com pessoas que vivem o tempo todo reclamando, o tempo todo murmurando. Se não é fácil para nós, imagina para Deus, que deu o seu único filho para que nós tivéssemos a vida abundante. Imagina a situação, né, de muitas pessoas que perderam, como eu falei agora há pouco, entes queridos, e ficam murmurando. Amados, isso não é bom. A Bíblia, ela condena isso, porque a Bíblia está afirmando, a palavra de Deus está afirmando que nós devemos dar graça em tudo. Dependendo do tipo de murmuração, isso desagrada em muito ao Senhor. Eu sei que hoje nós não podemos entender que Deus tem uma ira sobre as nossas vidas. Graças ao Senhor Jesus, nós estamos livres, estamos libertos desta ira, mas algumas consequências podem acontecer. E eu quero dar aqui 2 exemplos clássicos no Velho Testamento de murmuração que desagradaram ao Senhor. O caso de Miriam, irmã de Moisés, e também depois o povo, a maioria do povo que havia saído da escravidão. Eles murmuraram. Eu sei que você conhece a história, e eu vou pedir para que aqueles que têm grupo familiar e os líderes depois passem um pouquinho mais a respeito disso, porque eu vou correr nesses pontos. Eu só quero ler Números 12, do 1 ao 3, que fala de Miriam. Números 12, de 1 ao 3, na NVI, diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. O contexto, meus amados, é de murmuração. Resumindo, Miriam, por ter murmurado contra seu irmão, ela e Arão, por ter murmurado contra a vida de Moisés, de seu irmão, ela recebeu da parte de Deus. Deus tirou a sua nuvem, Deus tirou a sua presença da tenda onde eles estavam, estou resumindo, e ela ficou com uma doença de pele, ela ficou leprosa. Moisés intercedeu por ela, orou a Deus e disse: Senhor, cura essa minha irmã. E ela foi curada, mas ela precisou ser isolada, porque naquela época a pessoa que tinha lepra tinha que ficar isolada, tinha um lugar para ela ficar afastada, e ali ela precisou ficar por 7 dias. E durante esses 7 dias o povo não caminhou, o povo precisou ficar parado, o povo não conseguiu avançar, não conseguiu andar rumo à terra prometida. Precisou estar ali esperando Miriam. Miriam é uma bela história, ela murmurou, mas ela é uma mulher de Deus também. Depois você vai ler, vai ver toda a história. Mas aqui nós estamos relatando um pequeno pedacinho do que a murmuração fez sobre a vida de Miriam. Um outro que eu quero falar agora é a respeito da reclamação do povo. Números 11, do 4 ao 6, NVI também diz assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles, falando do povo de Israel, encheu-se de gula, e até os próprios israelitas, até o próprio povo de Deus, tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer.
Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça do Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, da cebola e dos alhos. Mas agora, perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Também seu líder pode explicar melhor, né? Mas aquele povo estava saindo da escravidão do Egito. Aqui era provavelmente já uns 2 anos, segundo a história, que eles estavam caminhando, e eles começaram a sentir saudade da comida dos Egito. Começaram a sentir saudade daquelas coisas de escravidão. Amados, eles recebiam esse maná diariamente e diretamente de Deus. Maná era um alimento que Deus enviava do céu. Eles recebiam diariamente de Deus, mas não gostaram. Amados, na lei, o maná saía espiritual, porque vinha de Deus, e se tornava físico. Ele se tornava uma semente, ele se tornava um alimento que iria nutrir os nossos corpos. Amém? Na graça, o alimento se tornou primeiro físico, corpo, e depois se tornou um alimento espiritual. Na graça, esse alimento saiu físico, porque ele teve que se tornar um corpo. Ele era espiritual, se tornou físico e depois se tornou novamente espiritual. Lembrando, o maná servia, esse alimento, ele servia para aquela época. Hoje, nós temos esse maná espiritual eterno, que é o Senhor Jesus. Amém? Este é o nosso alimento. Mas aquele povo, ele estava reclamando. E eu vejo que nós ainda hoje, muitas vezes também, reclamamos do alimento espiritual que é Jesus, reclamamos daquilo que Jesus muitas vezes tem feito. Nós não conseguimos ser gratos ao Senhor por causa disso. Como se diz, um ditado bem antigo, quando eu me converti, eu aprendi, diz que é mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito de dentro do nosso coração. Egito aqui significa escravidão. É mais fácil tirar o povo do Egito. E quando eu falo que é mais fácil tirar o povo do Egito, Moisés estava caminhando ali com aproximadamente 3 milhões de pessoas. Era mais fácil tirar aquele povo do Egito do que tirar essa craca do Egito que está no nosso coração. Amados, essa geração de reclamões e murmuradores, eles pereceram todos no deserto. Nesses 40 anos que eles peregrinaram, que eles caminharam rumo à terra prometida, os murmuradores, eles pereceram. Somente sobraram ali as pessoas que nasceram naquele período de 20 anos para baixo. Depois você fala com o seu líder de grupo familiar e entende mais um pouquinho disso. Amém, meus queridos? Nosso objetivo maior, inclusive nas orações, deveria ser uma oração de agradecimento e não uma oração de murmuração, não uma oração de lamúrias. Que nós venhamos ter um coração rendido e um coração grato ao Senhor. Amém? Todos comigo? Glória a Deus. Nós vamos para o segundo ponto. Coloca uma figura e eu aproveito para tomar uma aguinha. Segundo ponto é coisas que não trazem benefícios. Primeiro, murmuração. Segundo, religião. Como eu falei, algumas coisas Deus está testificando nas ministrações. O Sérgio já comentou a respeito alguma coisa parecida, a Tamara na penúltima vez também. E aqui o Senhor me trouxe numa ênfase um pouco diferente, e o título desse segundo ponto é religião. Eu quero ler Tiago capítulo 1, versículo 26 ao 27, que diz assim na NVT:
Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Cuidar dos órfãos e das viúvas é uma função nossa, é a religião. Existe área social também que ajuda a fazer isso. Mas, nesta versão ela diz, e não se deixar corromper também pelo mundo. Significado de religião. Prestem atenção, às vezes um significado ele fala muito conosco. Ele diz assim, ó, do latim, religio, que significa louvor e referência aos deuses. É um dos itens. Assim também pode ser religare. Teria o sentido de ligar novamente, voltar a ligar ou religar. Isto é religião. E também, neste caso, o termo utilizado como um ato de voltar a unir o humano com o que era considerado divino. Este é o significado de religião. Você acha que nós deveríamos ser religiosos? Sim ou não? Só pensa, não responde. Você é religioso, sim ou não? Olha, o significado da palavra latim de religião é religar. Ligar novamente. Voltar a unir. Amados, poucos versículos, eu fiz uma pesquisa e poucos versículos falam a respeito de religião. E como eu falei, esse ponto ele está um pouquinho atrelado com algo que a Tamara já ministrou, e eu ministro aqui mais um pouco, eu faço um complemento. Muitas vezes o ministério que a gente tem é de trazer uma profundidade um pouquinho maior, ou trazer algo diferente. E aqui está dizendo que a religião também está relacionada, como nós vimos, com a figura, com escribas, com fariseus, com leis, com escravidão e com prisão. Amados, nós vivemos após a cruz. Nós vivemos após Jesus. Então nós não somos religiosos. Amém? Nem seguimos religião. Nós seguimos a Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos pequenos cristos. Amém? Como vimos no latim religare, religião é religar, e nós não precisamos que alguém nos ligue novamente com Deus. A religião quer nos ligar com Deus, e nós não precisamos religar com Deus. Jesus, ele já fez isso por nós. Jesus, ele fez isso por nós ali na cruz do Calvário. Nós somos pós-cruz. Não somos mais lei, nós somos graça. Religião é lei, é horizontal. Por quê? Porque o sumo sacerdote representava o povo diante de Deus. Era coletividade, era horizontal, não tinha como o povo chegar ao Senhor. Precisava ter o sumo sacerdote. Precisava um ser humano para ter um relacionamento íntimo com o Senhor Deus. Precisava do sumo sacerdote, e este era mortal. Amados, religião já não existe. Religião hoje, se eu fosse resumir, é a graça, e a graça ela é Jesus. Amém? Jesus não é religião, Jesus é graça. Ele é vertical. Jesus, ele é vertical. Ele subiu aos céus, sem pecado. Ele rasgou o véu de cima para baixo. E agora nós podemos nos achegar diante de Deus sem sacerdote, somente através de Jesus. Então Jesus, ele trabalha na coletividade, no horizontal, mas trabalha também no vertical, onde forma o símbolo da cruz. Amém, meus queridos? Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno. Ele abriu o caminho, ele é o único caminho, ele é verdade e ele é vida.
religião ele vira uma rotina. E nós fazemos isso para cumprir algo. A religião, ela coloca nós ali numa rotina para cumprir algo, para cumprir um ritual. Quando você vê alguém fazendo ou cumprindo um ritual, você pode pensar, você não precisa julgar, mas você pode pensar que ali existe uma religião. A religião, ela torna comum aquilo que é incomum. A religião, ela torna comum aquilo que é incomum. Jesus, ele não é incomum. Amém? Um grupo familiar não é algo comum. Um culto não é algo comum. Um retiro não é algo comum. Um encontro de mulheres não é algo comum. Um encontro de homens não é algo comum. Mas a rotina, a religião, ela torna isso. Amados, se para você, estas coisas são comuns, talvez você precisa rever alguns conceitos. Existem coisas que não trazem benefício, como o texto falou no início, o texto base, nada é proibido, mas nem tudo nos convém. Nada é proibido, mas nem tudo traz benefício. Que nós venhamos viver na presença do Senhor, com fundamentos e com princípios, mas sem religião. Amém? Um outro ponto, o terceiro e último. Olha que imagem linda, né? Como eu falei, se você não se lembrar nada da mensagem, você vai se lembrar pelo menos das figuras dos tópicos. Comparação. 1 Samuel 17, do 38 ao 39, diz assim: Saul vestiu Davi com sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com sua funda na mão foi na direção do filisteu. Essa é a história de Davi e Golias. E quando Davi foi lutar com Golias, Saul, o rei, ele deu a armadura para Davi. Amados, Davi, aquela figura ali eu achei muito bonita, né? Uma roupa de uma pessoa grande, do meu tamanho, num bebê. Davi, quando ele usou a armadura de Saul, ele não se sentiu confortável. Ele precisou largar. E eu estou falando aqui de comparação. Muitas vezes nós comparamos tudo, nós fazemos comparações. É bom até fazer comparações quando você quer atingir um padrão melhor, um padrão maior em Deus. Mas nós precisamos aqui ter as nossas experiências. Nós precisamos enfrentar os nossos inimigos com a armadura que o Senhor Deus coloca em nós. Saul queria dar a sua armadura para Davi, e Davi ficou desconfortável. A pior coisa que podemos fazer nesse mundo natural é a comparação. Por exemplo, você conhece um tebeste aí, pregador, e daí você conhece eu e você vai querer comparar eu com esse cara. Não tem como comparar, meu. Cada um é cada um, como diz, cada um no seu quadrado. Cada igreja, cada congregação é uma congregação, e Deus está nela. Amados, nós acabamos, quando fizemos comparação, nós acabamos vivendo por causa do outro. Você deixa de viver a sua vida por causa do outro. Ah, não, eu quero ser igual ao Ney. Você nunca vai ser igual ao Ney. O Ney nunca vai ser igual a você. E nós acabamos o quê? Não vivendo a nossa vida. Acabamos vivendo em função
da vida do outro. Amados, querer mostrar o que não é, nos faz sofrer. Fazer para ser igual ao próximo, nos faz sofrer. E acaba tornando pesado demais. Amém? Não compare. Não compare. Muitas vezes, algumas pessoas mais novas vão, a gente leva na aba, a aba é top, como se diz, e eu digo para eles, vocês não fazem comparação com qualquer igreja que vocês virem por aí, não dá para comparar, é uma outra história. E muitas vezes nós queremos comparar, e nós até damos sugestão, nós até dizemos, olha lá faz assim, eu sei que lá faz assim. Mas se nós formos viver de comparação, nós não vamos viver, nós vamos sofrer. Amados, Deus nos criou com exclusividade, amém? Cada um tem o seu próprio DNA, você é o melhor projeto de Deus, não é o outro, você é o melhor projeto de Deus, você é exclusivo de Deus, eu e você. Cada um do seu jeitinho, cada um do seu tamanho, cada um usando a sua própria roupa, não dá para usar a roupa do outro. Eu calço 39, às vezes 40, dependendo da forma, mas se eu colocar um sapato 37, minhas unhas estouram. Se eu colocar um sapato 41, eu vou esquiar. Tem o tamanho certo, cada um tem o tamanho certo. Não use em demasia a roupa do outro. É claro que tem pessoas que são referências e nós podemos pegar algo dali, mas não queira ser igual. Não vai dar certo. Você viu a figura? Aquele bebê na roupa do Luizão não funciona, gente. Amém? Cada um tem o seu tamanho, é desconfortável se vestir com a roupa do outro, ou com um número maior, ou com um número menor. Não compare você, não compare sua casa, não compare sua igreja, não compare seu casamento, não compare a sua empresa. Você é e você tem realmente aquilo que Deus quer que você tenha. É isso que Deus quer. Eu sei que muitas pessoas estão fazendo agora uma tal de harmonização. É isso, né? As mulheres, a harmonização facial, é isso? Gente do céu. Deus criou você da forma que você é. Não tem como, se você é um alívio, virar um Brad Pitt. E essa harmonização facial, ela tira totalmente aquilo que você é. Eu sei que, como Paulo diz, a nossa vida, a nossa casca é um corpo de humilhação, né? Se nós olharmos a nossa foto lá de bebê, de jovem, de adulto, de meia idade e de velhinho, já fez a harmonização facial, não precisa mais. Amados, quando você não está contente com aquilo que você é, tem algo de errado. É claro que nós temos que se cuidar, temos que fazer de tudo para manter a saúde, ficar um pouquinho mais bonitinho. Mas, meus amados, você é exclusivo de Deus. Você é exclusivo de Deus. Não compare você, não compare sua casa, não compare seu casamento, sua igreja, não compare seu grupo familiar, não compare sua empresa, não compare seus filhos. Deus fez isso certinho para você. Seja você. Se você tiver que imitar alguém, se você tiver que usar alguma roupa, que seja a vestimenta de Jesus, que seja a imitação em Jesus. Amém? Tenha a sua própria identidade. Não viva clandestino. Não viva com a identidade dos outros. Viva a sua vida. Um último texto para eu encerrar. Salmo 139, do 15 ao 16, que complementa isso que eu falei, que diz assim: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu
no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que salmo, né, gente? Deus, Ele olhava para nós antes dos nossos ossos serem formados, quando no oculto nós fomos formados. Talvez aqui o contexto, se a gente fizer uma exegese, ele tem algo um pouquinho diferente, mas aqui dá para nós dizermos que o Senhor sabe certinho os nossos dias, que não adianta nós estarmos fazendo comparação. Deus fez você dessa forma, amém? Você é aquilo que realmente Deus sempre quis que você fosse. Você é realmente aquilo que Deus sempre quis que você fosse. Você é a exclusividade de Deus. Você tem o próprio DNA, amém? Nada é proibido, mas nem tudo convém aos pequenos cristos que somos nós. Não somos religiosos, somos pequenos cristos. Nada é proibido, nem tudo edifica aos pequenos cristos que somos nós. Que nós venhamos aprender a viver sem murmuração, comparação e religião. Amém, meus amados? Que você receba essa palavra no seu coração, que você possa meditar sobre esta palavra. Gostaria que você se colocasse de pé. Eu vou orar e depois vai ter mais um louvor e nós podemos ir para as nossas casas. Deixa eu só zerar o meu cronômetro, senão ele vai apitar aqui. Paizinho querido, obrigado, Paizinho querido. Obrigado pela tua doce palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem testificado em nossos corações. O Senhor tem mostrado, Pai, que nós estamos pós-cruz de Cristo, estamos na graça. Mas nós temos, muitas vezes, a igreja tem barateado o Evangelho. Muitas vezes os princípios, os fundamentos têm se perdido sobre as nossas mãos e nós acabamos não percebendo. O texto que o Senhor me deu para essa palavra diz que nada é proibido, mas nem tudo traz benefícios sobre a minha vida. Paizinho querido, o Senhor colocou no meu coração essas três coisas que não trazem benefício: a murmuração, a religião e a comparação. Que o Senhor nos livre de todas as coisas que não traz benefício sobre as nossas vidas. Paizinho querido, a minha oração é para que a igreja do Senhor, ela avance em santidade, ela avance em intimidade contigo, Pai. Que ela não busque as coisas que apenas trazem benefícios, e que elas sejam isentas daquilo que não traz benefícios. Pai, eu coloco toda essa igreja diante de Ti, Pai. Todos esses que aqui estão, aqueles que não puderam também vir, Pai. Eu declaro uma semana extraordinária na presença do Senhor Jesus. Pai, que os projetos que eles têm, Pai, venham se concretizar. Que o Senhor possa estar cuidando da vida de cada um, da família de cada um. No nome do Senhor Jesus. Amém. E permaneçam abençoados. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia.